Antônia, a Antônia Magalhães, da Praxis Lacaniana, a Miriam Nogueira Lima, da IPB, e a nossa colega Lícia Marques, que eu convidei para fazer o entremeio, o intermédio, o debate. Então, a ideia é que a gente possa, nesse espaço, mais do que fazer apresentação de trabalhos e tal, que a gente possa realmente fazer uma discussão, um debate sobre a clínica com as crianças e os adolescentes nos nossos tempos. Por quê? Primeiro, porque eles são o futuro, né? Eles estão na base, né, de qualquer cultura, de qualquer grupo social, né? E porque o que nos chega nos consultórios, pelo menos no meu, eu não trabalho nesse momento, já faz algum tempo, eu não trabalho com crianças. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, eu tenho muitos adolescentes, mas assim, o que eu tenho escutado, né, de supervisionandos e de pacientes mesmo, né, uma preocupação muito grande com filhos, com os pacientes, crianças e adolescentes, enfim. Então, que tipo de preocupação? Toda uma... Isso tem a ver com o trabalho que a Escola Lacaniana do Rio fez com a Escola Lacaniana de Vitória e com a POA, né? Essas invasões bárbaras que estão acontecendo tanto no âmbito familiar, quanto na escola, quanto em todos os ambientes, né? Uma dificuldade de se acolher as falas, né? As palavras das crianças, dos adolescentes, do sujeito enquanto tal. Então, a ideia é que a gente, nesse espaço, possa, de fato, estabelecer um debate, né? Então, por isso, nós vamos convidar sistematicamente, todo mês, alguém, um psicanalista de outra escola, mas também pode ser um pediatra, um médico, para que a gente possa conversar sobre o que está nessa clínica geral, digamos assim, e que tem chegado aos consultórios, né? Será que a gente pode falar de um novo sujeito? Será que a gente pode falar de novas sintomatologias? São questões que a gente precisa se interrogar melhor. E nada melhor do que estar com os pares, inclusive de outras escolas de psicanálise, para a gente ver o que as pessoas estão pensando, o que os nossos colegas estão pensando e estão enfrentando nas suas clínicas. Então, eu vou passar a palavra para a Lícia Marques, né, para, como debatedora, ela poder introduzir a conversa. Eu estou só como coordenadora aqui desse espaço. Não sei o que você preparou, se você conversou, eu imagino que sim. Então, a Miriam também vai fazer o debate, né? Então, tem a Alicia como debatedora da nossa escola e a Miriam, que também vai fazer o debate, e a Antônia vai fazer uma apresentação. Bom, vou passar a palavra para as duas debatedoras, na verdade. Primeiro para a Alicia, que é colega da escola. Obrigada pelo convite, Tereza. Realmente a gente que tem clínica com criança e com adolescente, a gente está sempre diante de alguma ordem de novidade, eu acho, né? Enfim. E o que eu preparei foi que, como eu estou como debatedora, conversei com a Antônia, que gentilmente me enviou um trabalho dela. Ela me disse que provavelmente teria alguma modificação, algum ajuste,
mas que aquilo ali seria mais ou menos a base do que ela ia apresentar hoje. E é um trabalho que fala de questões relacionadas à clínica, né, a clínica de orientação lacaniana, mais especificamente clínica com crianças e adolescentes, e de forma ainda mais específica sobre crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. E aí eu pensei em algumas coisas para estar debatendo, para estar trazendo para o debate, a partir da apresentação da Antônia. Tá bom, beleza. E a Miriam? Olha, eu não tive acesso ao trabalho da Antônia, porque ela, nesses dias, não se comunicou. Eu havia até comentado rapidamente, mas não recebi. Então, não sei o que a Antônia vai tratar, mas a gente vai ver. E eu, sobre isso que a Alicia falou, na verdade, o que eu percebo com clareza hoje em dia, no pessoal que se volta para o atendimento de crianças e adolescentes, sobretudo de crianças, é essa importância à questão do autismo. Parece que o autismo realmente tomou conta da questão maior, porque parece que os psicanalistas, inclusive, fazem questão, né, de tratar da clínica do autismo, e isso é uma questão de mercado também, porque é muito disputado com o pessoal do TCC, das terapias cognitivo-comportamentais, né, e do ABA, que é a análise do comportamento do behaviorismo, que ficou muito em voga nos Estados Unidos e que aqui no Brasil já está ocorrendo também aparecendo mais esse tipo de atendimento de criança autista. Agora, sobre o tratamento de crianças de modo geral, independente da questão do autismo, me parece que desde as origens, né, da psicanálise com crianças, desde Melanie Klein, até antes dela, a Anna Freud, depois a Melanie Klein, o Donald Winnicott, que eram aquelas escolas antes do Lacan, tratavam muito bem das crianças, não de autismo especificamente, mas de crianças com questões clínicas, né, a serem examinadas. E o que me parece é que, com a entrada do Lacan na psicanálise e com aquelas principais colaboradoras do Lacan, Françoise Doutor, depois a Maud Manoni, né, principalmente, que trabalharam mais especificamente da questão transferencial com a psicanálise mesmo, porque a Anna Freud era mais uma questão mais da educação e tal. Eu acho que a Françoise Doutor, pelo que a gente sabe, e a Maud Manoni é quem mais contribuíram. E o Lacan vem assim definindo uma questão muito importante, que é o reconhecimento da criança como sujeito, né? E que algumas linhas de tratamento não consideravam tanto assim, né? A criança como algo a ser desenvolvido, a vir a ser, mas que a gente sabe depois, principalmente do Lacan, que desde sempre a questão do sujeito está presente. Inclusive, isso também é uma discussão dentro do âmbito do autismo, né? De que existe sujeito ali. Para alguns, nem tanto. Para algumas Exato, correntes, né? exato. Nem tanto. Eu acho que isso é uma defesa mais da linha mesmo lacaniana, né? Então, Uhum. acho que é isso, e que atualmente o que a gente vê, independente do autismo ou não, são o retorno da importância do atendimento dos pais, do entendimento de que a família tem a ver. Aí a criança apresentando como sendo o sintoma ou objeto, né, mas que tem a ver com a questão dos pais, né? E Sim. então houve uma fase que não se dava mais tanta importância a isso. Na época inicial, sempre, inclusive no meu tempo, quando comecei a trabalhar com clínica infantil, os pais eram atendidos sempre por uma outra pessoa, não o mesmo, né? E tem umas pessoas que ainda hoje trabalham, inclusive colegas da minha turma de faculdade, da PUC, que atendem a criança e atendem os pais. Eu não gosto dessa maneira,
porque eu acho que, uma vez caracterizado que a transferência está para a criança, inclusive, é uma forma de entender como que é a transferência de uma criança, que não é exatamente igual à do adulto, porque ela não dispõe da fala, da palavra, como o adulto dispõe, e então a gente tem que interpretar a partir do jogo da criança, do brinquedo, da forma como ela se expressa e tal. Então, dentro do âmbito dela, a criança, né? Não propriamente, porém a transferência está colocada. Então, eu penso que um atendimento dos pais junto com a criança, ou melhor, com o mesmo terapeuta, o mesmo analista, gera uma certa confusão, principalmente quando elas já são mais para adolescentes, porque aí eles desconfiam, eles perdem um pouco a confiança de trazer suas questões, com receio de que isso seja Miriam, passado posso para te os pais. interromper? Posso te Pode, interromper? eu também Para já ia deixar, terminar. tá Diga, bom, diga. para deixar, Antônia, aí você termina a sua exposição a partir do que a Tá Antônia vai certo, tá trazer. Pode certo. ser? Pode, Tá claro. bom. Acho que, como Ok. sempre, eu pego no embalo e não paro mais, Isso, né? Porque é beleza. muito atraente o tema, É né? verdade, é Eu queria verdade. te agradecer, Antônio, Vamos lá, Antônia. e o Nazar por ter rido aí, porque ele é sempre um gozador, né, da gente. Tem uma experiência que dá conta de Ah, tudo, né? Cadê boa. você, doutor José Nazar? Tô Tá aqui, aí, Apareceu. ó. ué. Estou vendo, querido. Prazer em te ver. Um Vamos lá, beijão. Antônia. Posso, gente? Pode, Pode. Bom, pode. boa noite a todos. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite à Tereza e à Escola Lacaniana, a Tereza, porque ela coordena a atividade, né? E a Escola Lacaniana. A gente tem uma troca entre as nossas instituições de longa data, mais intensamente desde Convergência, mas já antes a gente já tinha essa troca, né? Verdade. Antes de Convergência. Então, isso vai assim para uns... A Praxis fez 30 anos, então tem assim pelo menos uns 35, não, 30 por Exatamente. aí. Isso Pelo mesmo. menos, pelo Isso menos isso mesmo. aí, no entorno de 30 anos, que a Estamos gente... velhinhas. Um pouco, né? Um pouco. Então, gente, eu achei importante as falas de vocês antes, e eu coloquei um título, eu escrevi alguma coisa, eu vou me nortear pelo que eu escrevi, e estou contente. Espero que vocês também fiquem, porque eu gostei das falas que eu escutei antes, tanto da Tereza, seria um novo sujeito, novos sintomas, novas patologias, o que é novo? E aí, eu achei muito interessante, Tereza, essa sua interrogação, porque eu vou cernir, ou pelo menos tentar cernir, a psicanálise. E a psicanálise, ela é a mesma para a criança, para o adolescente, para o adulto, ela é a mesma no século passado, então, se tomamos a psicanálise em seu rigor, não há diferença. Há uma dimensão, que é o que eu vou tratar de pôr aqui, que é a questão da linguagem e da escuta, disso que se escuta naquilo que o paciente diz, que o sujeito diz. Então, esse é o foco do tema, e eu vou trazer um caso clínico, que é de autismo, né? Nesse sentido, é de autismo, ou melhor, de um diagnóstico de autismo, que se equaciona, se tomado exatamente por essa dimensão da linguagem. Gente, está muito alto, é porque eu falo alto e eu estou Não, começando a achar tá que eu estou bom. falando muito Tá alto, tá bom? ótimo. Tá bom, então tá. Então, essa dimensão de poder tomar a linguagem pelo simbólico, que é o que faz diferença. Então, eu vou acompanhar o texto aqui que eu preparei, porque eu preparei um texto. Eu não mexi muita coisa, não, Lícia, porque não tive tempo de mexer muito, mas eu acho que está. Então, eu botei o seguinte título: A eficácia imediatista contemporânea dos diagnósticos. Né? Neste trabalho, me interessa interrogar pontos que se apresentam na atualidade no que se refere aos diagnósticos apressados e regidos pelo CID-10. Né?
Nos últimos anos, tenho tido cada vez mais procura de atendimento para crianças nomeadas com transtorno de espectro autista, denominação do DSM. Este registro agrupa uma série de transtornos sem tomar em conta a singularidade do sujeito. Eu acho que esse é um ponto já diferencial, que a psicanálise vai tomar em conta a singularidade do sujeito. Sabemos que as teorias cognitivo-comportamentais têm uma abordagem que supõe que se pode ensinar a linguagem, que se pode ensinar as crianças a falar, e que isso resolveria a questão. Mas o que observamos é que não. A criança pode até aprender a falar, mas fala automaticamente, sem se apropriar do que diz. Como pensar essas questões a partir da psicanálise? A psicanálise situa que a linguagem não é algo que se ensina. Então, há aqui uma diferença, né? Tem algo aí da linguagem, na linguagem, que não se ensina, se transmite, né? Pois somos filhos da linguagem. A Lalang, ou seja, Lalang é Lacan que coloca, né? Mas é a língua de cada um, isso que é próprio, não depende de aprendizagem, embora tenha uma aprendizagem, tá? Tem um desdobramento, mas não depende disso, depende dessa dimensão da língua mesmo, né? Da linguagem. Tem a ver com uma transmissão. Por quê? Porque tem a ver com essa transmissão no nível do inconsciente. Segundo Freud e Lacan, uma análise é uma prática discursiva onde se constitui o sujeito do inconsciente. Sujeito este que se faz presente naquilo que se ouve, naquilo que se escuta, a partir daquilo que se diz. Uma análise se inicia por uma aposta no que está para além das palavras, referido ao grande outro, tesouro dos significantes, que, perfilando-se numa construção mítica, aponta para a direção de um desejo em causa. Esta é uma direção que se toma numa análise que independe da idade cronológica daquele que chega ao consultório. Mas, na criança, temos uma particularidade de que ainda está em curso a sua organização estrutural. Essa organização estrutural na criança é o que vai aparecer na análise de um adulto ou mesmo de um adolescente, que vai colocar em jogo, pela via dos significantes, aquilo que o marcou e vai poder contar sua história, podendo reestruturá-la com a possibilidade de mudar sua posição frente à falta, frente à castração, pela apreensão do simbólico, fazendo entrar a lei. A criança, mesmo antes de vir ao mundo, já tem um lugar reservado para ela pela linguagem, né? Porque a criança já é falada mesmo antes de nascer. Ah, fulaninho, eu vou ter não sei quantos filhos, eu quero menino, eu quero menina, vai ser a cara do pai, tudo isso já é falado, né? Vem sendo falado. Então, a criança, ela já tem algo aí na bagagem histórica dela, da história dela, que é falado mesmo antes dela nascer. Então, o outro da linguagem pré-existe ao sujeito do inconsciente. O lugar da meiga Sofia, do terrível Marcelo, isso que se vai, fulaninho é terrível, fulaninha é muito linda, né? Quer dizer, isso vai fazendo marcas, né, para a criança. Já está marcado pelos significantes que aguardam sua chegada, tá? Os significantes que este sujeito carrega marcam-no de modo particular, formando traços sob os quais é determinada a sua posição. É no trabalho de uma análise que poderá encontrar a possibilidade de fazer uma construção mítica a respeito de sua história, pois é nesse lugar que é necessário fazer o esforço de insistir nas voltas necessárias para tomar o novo, que é a descoberta do inconsciente, e os passos lógicos necessários para que uma análise tenha lugar, tanto para a criança, como adolescente, como adulto, com as suas devidas diferenças, né?
mas a leitura precisa estar nessa dimensão. Esse lugar tem a ver com a posição do analista, enquanto objeto no lugar de agente em seu discurso, para que possa sustentar a leitura simbólica necessária para o sujeito, para o atravessamento de suas identificações e de seu fantasma. O campo da prática, sendo que aí a gente pode perguntar, mas a criança ainda não construiu isso. Exatamente o que eu disse, ela ainda está nessa construção estrutural, e isso faz diferença. O campo da prática analítica, portanto, tem a ver com a linguagem, com a dimensão do significante, que tem a ver com a constituição do sujeito, enquanto representado por um significante para outro significante. Um outro ponto fundamental para tomarmos em conta é que toda a estrutura da psicanálise está sustentada em torno da falta. Falta que é estrutural e que constitui o objeto da psicanálise. É neste ponto que o sujeito vai construindo seus sintomas como uma forma de se proteger, de obturar essa falta, ou seja, a castração. É, portanto, necessário tomar essa falta estrutural, pois é nesse lugar que é necessário fazer o esforço de insistir nas voltas necessárias para tomar o novo, que é a descoberta do inconsciente, e para que os passos lógicos numa análise tenham lugar. Atravessar o impasse com que o sujeito se depara frente ao rechedo da castração, dando as voltas necessárias e sustentando um desejo da máxima diferença. A posição freudiana é a de deixar a verdade falar sobre o nome de inconsciente, no sentido de que é a linguagem que determina o inconsciente. Então, voltamos na linguagem, eu estou voltando na linguagem, porque é a linguagem, né? Eu estou enfatizando isso, mas eu sei que os analistas sabem disso, né? Mas é que eu acho isso muito importante, é fundamental, e eu acho que é isso que, nos atendimentos, nos tratamentos, que diferencia com outros tratamentos que não vai por essa via, né? Quanto mais se prossegue no trabalho de falar em transferência, e entra a questão da transferência, um analista, na experiência da divisão do sujeito, mais se engendra a ânsia de um desejo confrontado com um gozo impossível. Para seguir, então, discutindo o problema dessa eficácia imediatista dominante em nossa época, vou tomar uma situação passada na minha clínica que mostra bem esse fenômeno dos diagnósticos apressados e dos tratamentos, das diferentes formas de tratamento que não vai na direção da via da psicanálise. Trata-se de um caso, caso que torna manifesta a pressa de nosso tempo em encontrar diagnósticos rápidos como resolução através de correlações sintomáticas fáceis e até mesmo estereotipadas, sem nenhuma interrogação que se possa fazer em relação ao fato de que se é ser falante. Volta a fala, a linguagem. Então, a interrogação precisa ser aí, nesse lugar, inserido, que se é inserido na linguagem, mesmo antes de falar, como já disse, sem escuta alguma que coloque algo em jogo a respeito do inconsciente e a transferência, que possa dar lugar à fala em relação ao desejo enquanto falta. E aí eu vou, então, esses diagnósticos apressados que não tomam em conta, no meu ver, né? E a gente se depara com isso e vê a diferença, quer dizer, se algo pode ser tomado por essa via, isso fará uma diferença enorme para aquele que se trata dessa maneira, né? Eu acho que, alguém falou aí de mercado, mas eu acho que há uma dominância, e não sei por que, uma dominância que não é da psicanálise nessa área, a meu ver, né? Que é muito grande da comportamental, do TCC, que eu acho que deixa a criança, deixa o sujeito aí fora, à deriva, né? Bom, mas enfim, eu vou ao caso, tá? Vou situar para vocês e depois a gente abre para discutir essas questões, porque eu acho elas fundamentais na nossa época
e acho que, assim, em termos da psicanálise, é um eixo, é um ponto que se toma, e aí é uma questão de que não sei se tem que ter uma nova psicanálise para tratar do que se apresenta, ou se o que se apresenta não está sendo possível de ser tratado. Então, eu recebo um telefonema de uma ex-paciente desesperada porque seu filho de 2 anos e 2 meses havia sido diagnosticado pela neuropediatra como autista. E a médica o havia encaminhado para a psicóloga, fonoaudióloga e solicitado uma ressonância. Os pais me procuram, né? A mãe me procura desesperada. Ao escutar a mãe sobre o sintoma da criança de não falar, me pareceu muito mais uma regressão sintomática em relação ao recente nascimento do irmão do que um caso de autismo. Mas não dá para fechar, porque esse é um outro ponto, que a gente abre hipóteses, mas não fecha diagnósticos, né? Você vai trabalhando para ver qual é o caminho que vai andar ali. Segundo o relato da mãe, a médica estava certa dessa conclusão diagnóstica porque o menino não falava e vinha enfileirando coisas, entre outras, mas esses são 2 traços muito sintomáticos do autismo, além da agressividade. Esse diagnóstico me pareceu apressado. Bom, afinal, uma criança, embora ainda não fale, está inserida no campo da linguagem. E isso mesmo faz necessário um tempo que é lógico para colocar na fala as coisas que se apresentam, o que não ocorre de forma imediata. Nem pode ser simplesmente avaliado a partir de um tempo cronológico. Ah, não falou com tantos anos, então tem tal problema. Não é. É alguma coisa ali que pode estar atravessado e, às vezes, só precisa de um tempinho mais. E, às vezes, não. Às vezes, precisa realmente da ajuda de um terceiro aí para poder ler, fazer uma leitura em relação a isso que se passa com a criança. A mãe, que havia interrompido sua análise por ocasião do nascimento desse filho, conta que ele era uma criança tranquila e, com 1 ano e 2 meses, começava a esboçar as primeiras palavras. Mamã, papá, aua, vovô, vovó e algumas outras. Aos 18 meses, 1 ano e meio, nasceu o irmão. E a mãe relata que João, a partir daí, parou de falar as poucas palavras que já pronunciava. Apesar disso, a mãe diz que ele entende tudo e que pede o que quer, apontando e fazendo um balbúcio, né? Marquei a primeira sessão com o menino e pedi à mãe que trouxesse algum brinquedo. Logo, ele estabeleceu contato comigo, porque, em geral, a criança que tem uma coisa mais grave do autismo tem uma dificuldade de estabelecer contato. Ele estabeleceu contato visual, mas, né, isso não quer dizer que não tenha também. Não se pode só levar por aí, não pode concluir. Então, logo ele estabeleceu contato, passeou pela casa. Na época, meu consultório era numa casa. Andamos pela casa, fomos ao jardim, colhemos 2 flores, e ele deu uma para a mãe e outra para mim. Fomos à janela e ele apontava para os ônibus que passavam e dizia outro. Isso foi a mãe que traduziu para mim, porque eu não conseguia entender, eu não sabia o que ele estava dizendo. Identificava as cores, mas não falava nada além de outro. Outro era outro, né? E aua eram as 2 coisas que ele falava. No restante, apenas balbuciava e apontava o que queria. Entramos no consultório e, na presença da mãe, brincou com o livro de bichinhos de encaixe que ela havia trazido. A mãe mostrou que ele sabia identificar as cores e os animais presentes nos livros que ela levou. No momento seguinte, em que perguntei pelo leão, num outro livro, não soube identificar. E, como eu insisti, deitou-se no chão. Nesse momento, apresentou uma certa reação frente ao fato de não saber. Então, frente ao que não sabe, ele tem uma reação, ele não sabia onde estava o leão,
deita no chão e deita em posição fetal. Num outro momento, diante do espelho, desviou primeiramente o olhar, mas depois olhou, gostou de se ver, brincou com a sua imagem no espelho. João, me parecia, podia se reconhecer e brincar, aparecendo e se escondendo em relação ao lugar do espelho como lugar do grande outro. Na segunda sessão, a mãe entrou e logo saiu, enquanto ele, distraído, brincava. Brincou com o jogo de boliche e com os carrinhos. Depois arrumou os enfileirandos, que era um dos traços, e é um dos traços do autismo, né? Tanto os carrinhos quanto o boliche. Jogando com ele. Tá? Isso é um resumo, tá, gente? Foi um trabalho de quase 2 anos, né? Então, eu estou pontuando só os pontos principais. Jogando com ele, desarrumei tudo e arrumei em forma de triângulo. Enfim, de outra maneira, desorganizando e arrumando novamente. Depois de algumas sessões, não mais enfileirava os objetos. Parou com isso que para a médica era um traço forte de autismo. Algumas sessões à frente, brincamos com um trenzinho de encaixe. Com um trenzinho de encaixe com 3 vagões. 3 vagõezinhos, de cada vagão tinha uns pininhos de colocar, tinha uns buraquinhos e uns pininhos para colocar os pinos, né? E aí brincamos, tiramos, pedi que ele os recolocasse, fez sem nenhuma dificuldade. Na hora de guardar, começou a chorar que queria continuar brincando. Então, propus que ele levasse o trenzinho para brincar com o pai. Pedi que fosse chamar a mãe na sala de espera. Ele foi. Nas entrevistas, os pais foram contando, porque eu fui fazendo um trabalho paralelo com a criança e com os pais. Ora com os dois, ora com um, ora com o outro, né? Esse foi um trabalho fundamental, esse trabalho com os pais. Então, nas entrevistas, os pais foram contando alguns fatos fundamentais das relações dele e do convívio familiar. Antes do irmão nascer, cuidaram para que João passasse a ter sua caminha, porque precisariam do berço. Eram pessoas de bem, assim, com trabalho, tudo, mas com uma certa dificuldade, não dava para gastar o largo. Então, no entanto, em relação à banheira infantil, que era uma banheira emprestada, né, e iam precisar dela para o bebê, João tomou banho nessa banheira até o irmão nascer, pois era difícil para a mãe dar banho sem ser na banheira suspensa, né? Mas, a partir daí, do nascimento do irmão, passou a ter que tomar banho no chuveiro. Ele chorava, queria a banheira. Então, perguntei aos pais se não podiam tirar a banheira do suporte e colocá-la no chão, para que não quebrasse, para não correr risco de quebrar. E para ele poder tomar banho, que, afinal, ele também ainda era um bebê, né? Ele só tinha 2 anos e pouquinho, era um bebê, né? Os pais prontamente passaram a dar banho na banheira e ele ficou feliz, como a mãe relatou. Essa é uma das coisas, entre outras, que eu fui pontuando, marcando, e os pais realmente puderam tomar em conta isso que estava sendo marcado. Pedi à mãe que me trouxesse umas fotos da família. E quando ela levou, o álbum já começava com os 4. O pai, a mãe, o irmão e João. Frente a isso, perguntei aos pais se não tinham fotos dele antes do nascimento do irmão, pois, pelo que trouxeram, João só existe a partir da existência do irmão. Eles dão uma explicação lá, porque tinham fotos, sim, mas que estava travada num pendrive ou não sei no quê, e que não conseguiam imprimir as fotos. Tá. Quando, na sessão, perguntei pelo pai, pela mãe e pela irmã, ele tem uma irmã mais velha por parte do pai. Nas fotos, ele mostrou apontando, mas quando perguntei pelo irmão, ignorou totalmente. Ele não queria saber do irmão.
As sessões seguiram e ele começou a falar algumas palavras ainda pouco compreensíveis. Resolvi comprar um jogo de bonecos para jogar com ele a respeito da representação familiar. João começou a falar papá, mamá, uão, mas arremessava o bebê longe. Queria saber do bebê para nada. Ele pegava o bebê e tchum, longe. Era arremessado mesmo, né? Frente à agressividade, que eu já citei lá atrás, ele costumava morder as crianças na creche. Então, uma forma de conter isso foi que a mãe botava ele de chupeta. Ele ficava de chupeta na creche o tempo todo e ele ruía uma chupeta por dia. No dia seguinte tinha que ser outra, porque aquela já estava destruída, né? Quando trouxe o trenzinho que havia levado para brincar com o pai, o trenzinho com os pininhos de cores paralelas, veio faltando um pino. Portanto, um buraquinho ficava vazio. Brinquei de colocar meu dedo, mostrar que ali faltava um pino, faltava algo. Ele também colocou o dedo, mas já ao se dar conta do buraco, da falta, já que algo faltava ali, começou a fazer o movimento, que é traço típico também dos autistas, que é o balanço da cabeça para frente e para trás. Até ali isso não tinha aparecido. Foi frente à falta, frente ao buraco, que isso se apresenta. Então, movimento que também é um dos aspectos, então, do autismo. De qualquer maneira, podemos constatar que responde assim, frente ao que não sabe, deita no chão na posição fetal, frente à falta, balança a cabeça. Outro ponto importante que surge é que todos os dias, quando chegam da creche, a mãe vai arrumar o irmão para dormir, o pai fica com o João, e depois que o irmão dorme, vão cuidar dele, brincar, enfim. E todos os dias ele é alertado de que não pode fazer barulho, nem bater na porta do quarto para não acordar o irmão. Senão, o irmão iria acordar e os pais não poderiam continuar brincando com ele. Bom, isso era repetido todo dia para ele, não fazer barulho, não bater na porta, né? Diante desse fato, decidi dizer à mãe que não precisava mais dizer isso a ele, pois ele já sabia, né? E ela ficou assim, mas ele sabe, não preciso dizer? Não, não precisa. Pode não dizer. A partir de agora você não vai mais dizer isso. E ela tomou em conta, embora assustada que ele não saberia. João sente fortemente ter perdido seu direito de fazer barulho, de falar, de gritar e de correr pela casa com a chegada do irmão. Ele tinha que fazer silêncio, né? Apresenta apenas uma forte ambivalência. Apresenta também, não apenas, eu tirei o apenas, apresenta também uma forte ambivalência de amor e ódio com a mãe e o irmão. Nas brincadeiras com a família de bonecos, continuava ignorando o irmão e arremessando-o longe. Isso durou bastante tempo, tá? Numa das sessões, colocou 2 bonecos de boliche conversando entre si e fazia o balbucio da conversa. Conversavam e se beijavam. Um tempo depois, era uma conversa que não dava para entender, era um balbucio que ele fazia ali. Um tempo depois desses jogos, João começou a formar frases do tipo: não pode aqui, esse é aí, lá não. Tipo isso, frases sem sujeito ou com sujeito indeterminado. Em outra sessão, mais uma vez, ele estava frente a algo que não sabia. Então, resolvi falar para ele que o pai, a mãe e a tia da escola ensinam coisas. Que existem coisas que ele, João, sabe. E que há outras que ele ainda não pode saber, né? Mas que poderá vir a saber. E também há coisas que o pai, a mãe e a tia da escola também não sabem. Aí ele se acalmou e sorriu, frente a isso que ele ficou. Bom, alguma coisa aí se modifica e ele fica menos aflito em relação ao que não sabe, no sentido de que não tem que saber sempre o que fazer
nem ter respostas para todas as perguntas. Quase um ano depois do início do trabalho, João já aceita o irmão no jogo e os dois têm lugar. Ele diz que o irmão é bebê e ele é menino. Quando perguntado, já não responde somente na terceira pessoa, né? Porque ele respondia só na terceira pessoa. Pode responder na primeira e passa a se contar de outra maneira. Sou eu, fui eu, é meu. Isso foi muito marcante. Passado 1 ano e 3 meses, a mãe trouxe um álbum com toda a família, desde antes do nascimento de João, desde antes do seu nascimento. João foi me mostrando o álbum e nomeando as pessoas. Meu pai, minha mãe, meu vovô, numa alegria impressionante, né? Minha vovó, minha irmã, eu na barriga da mamãe. Ele podia falar ele na barriga da mamãe, que ele nunca tinha visto ele na barriga da mamãe. Só tinha o irmão na barriga da mamãe, né? Eu bebê, ele bebê também. Minha tia, meu primo, meu irmão. Nomeou a família. A alegria dele foi muito grande quando pôde se reconhecer na barriga da mãe e também enquanto bebê. E agora pode situar que já é um menino, que já foi bebê, que já esteve na barriga da mãe e que o irmão ainda é bebê e que é seu irmão. Penso que o trabalho com esta criança pôde situá-lo na cadeia geracional em termos do falo na cadeia de dons e tirá-lo onde pensaram que ele estava e poderia ter ficado preso num espectro autista, porque eu penso que se não há um trabalho que possibilita a criança sair desse lugar, ela fica realmente aí, né? Ela fica presa aí e segue nesse espectro autista, mesmo com todo o trabalho de ensinar a falar, enfim, porque a linguagem não se ensina, ela se transmite. Bom, isso é o que eu preparei para a gente abrir, porque isso traz uma série de questões. Eu foquei no autismo, até porque eu já tinha esse caso escrito, então isso me facilitava pela minha questão de tempo no momento, mas isso se abre para uma série de outras questões, eu acho que para todas as questões, porque está no cerne da psicanálise. E se a gente toma a psicanálise no seu rigor, né, é isso, né? É uma leitura nisso que se apresenta, nisso que é possível ler. E aí, claro que com a criança, eu tive um período que eu não atendia a criança, né? Por quê? Porque a dificuldade não eram as crianças, eram os pais. Os pais não colaboravam, os pais não queriam escutar, não queriam nada, eles não... Então, isso... Aí teve uma época de assim, não estou a fim de... Parei. Depois eu voltei a atender, porque eu acho um trabalho muito rico com a criança, muito mais rico. E quando os pais... O João tinha 2 anos e 2 meses. Alguém perguntou aqui no chat, quando chegou para o tratamento. E assim, eu acho, para mim foi um trabalho muito rico, exatamente pela idade da criança, né? Porque você pensa assim, o que você vai fazer com uma criança que não fala e que tem 2 anos e 2 meses? Então, todo um trabalho que é na brincadeira mesmo, no brinquedo, que não basta só brincar, né? Uma vez uma criança me perguntou, uma criança com 6 anos e meio, muito próximo a mim, me perguntou, tia, o que você faz no seu trabalho? Eu devo ter sido muito feliz na minha explicação, tá, gente? Não me lembro o que eu falei. Eu fui breve, expliquei, dali a pouco ele assim, tia, eu queria fazer análise. E aí eu perguntei, digo assim, por que você quer fazer análise? Para poder falar dos meus medos. Então, é uma criança que te tomou no que eu disse, né, no que eu pude dizer ali naquele momento, a questão da linguagem e essa dimensão. E ele, que me parecia uma criança assim, extremamente... era um mini adulto, mas talvez aí mesmo estava toda a questão. Era um mini adulto super responsável, inteligentíssimo, uma criança quase que superdotada, né?
O irmão não era, eu já vinha tentando sinalizar para os pais que o irmão precisava, seria interessante ele fazer um atendimento. Mas esse não, mas ele, quando teve a oportunidade, também é uma criança diferente mesmo, ela é diferenciada, porque ele pediu, ele pôde escutar que ali era um lugar, que nesse lugar que a psicanálise lhe apresentava, ele poderia falar dos medos dele e tratar isso de uma outra maneira. Então, ali tinha um sujeito realmente já com uma demanda de análise, né? E era uma criança, porque isso faz diferença também, né? Então, são questões assim que depende. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que trabalha com criança? É trabalhando, né? É trabalhando e lendo, assim como a gente lê no dizer do paciente, do que fala, do falante, a criança fala com a brincadeira, com os jogos, mas precisa também ir pontuando, lendo isso que ele está dizendo através da brincadeira e do jogo, senão fica só uma brincadeira pela brincadeira, né? Eu, quando fui contar isso no social, assim, aí uma pessoa disse assim, quando eu fiz a pergunta, por que você quer fazer análise? Alguém se antecipou e me respondeu assim, porque ele quer ir brincar, né? Não era isso, a resposta não era essa. Resposta errada. Ele brincava em casa, ele tinha muito onde brincar, era uma criança que brincava, que tinha uma infância assim. E você vê que essa pessoa que responde aí antecipada era um adulto, que responde antecipadamente que ele quer ir brincar, é um sujeito com uma dificuldade muito grande, porque não pôde nem esperar, nem se interrogar o que será que essa criança quer ir fazer na análise. Não tem interrogação nenhuma. Então, isso faz diferença também para o trabalho. Tá? Bom, eu já falei bastante, vou abrir aí para escutar vocês e para a gente abrir para o debate, que eu acho que é o ponto importante. A Sandra já se inscreveu, já disse que quer falar. Então, antes de passar a palavra, eu entendi que eu e Miriam vamos, enfim, levantar alguns pontos e depois a gente abre para as pessoas que estão aqui conosco, exato, né? Exato. Então, assim, eu vou levantar 2 ou 3 pontos. Primeiro, você se interroga, né, Antônia, por que existe a dominância mercadológica do TCC e não da psicanálise, né? Porque, assim, não TCC... exatamente. Mas tá bom, fala. Eu copiei isso, então eu escutei errado, porque assim, o que eu escutei do que você falou foi porque existe a dominância do TCC, por que não a da psicanálise? Mais ou menos assim. Mas se não foi isso, então me corrige, porque o apontamento que eu vou fazer é a partir disso que eu ouvi. Tá bom, vamos falar. Bom, assim, as terapias cognitivo-comportamentais, primeiro que elas fazem assim uma aliança, né, um casamento, uma dobradiça, muito mais maciça, né, e eficiente no sentido mercadológico do que a psicanálise, né? Que é aquela que, se a gente fosse falar de pessoa, a psicanálise é aquele espírito de porco, né? Mas será? Mas tem certeza? Mas e aí? Mas, assim, o espírito de porco, eu estou brincando, porque quem me conhece sabe que eu sou super chistosa, mas, assim, no sentido de... Então, a gente não vai fechar tudo. O diagnóstico, com a medicação exata para aquele diagnóstico, e todos os testes, e todas as clínicas, e todas as equipes multiprofissionais necessárias para a gente chegar nesse diagnóstico para o qual vai ter uma medicação. Assim, é um casamento perfeito, sabe? E a psicanálise interroga um pouco isso, né? Acho que você trouxe isso na sua fala, né? Então, eu consigo entender desse jeito que os psicanalistas não façam tanto sucesso assim no mercado, né? E achei interessante isso, que o que a gente faz, né? E aí conversa exatamente com o que eu acabei de dizer, que nós, psicanalistas, abrimos hipóteses, mas não fechamos diagnósticos, né? Você trouxe isso na sua fala.
eu até traria, a partir daí, uma pequena vinheta clínica também, de uma mãe, de uma criança com diagnóstico de autismo leve, mas eu sei que a gente já está adiantado aqui, eu não quero tomar o espaço de fala das pessoas. E aí, também, ainda, não foi à toa que eu destaquei isso, porque tudo que eu destaquei tem relação. Você falou uma outra coisa muito interessante, a necessidade do tempo lógico, que não ocorre de forma imediata. Né? Então, assim, existe essa demanda do imediatismo, existe essa demanda de fechar e não de abrir, e tudo isso, o imediatismo, o fechar diagnóstico, conversa perfeitamente com o saber médico, com a medicalização massiva e agrada imensamente o mercado. Né? Então, eu acho que assim a gente entende um pouco melhor essa questão. Era isso. Eu posso falar em relação a cada uma? Como é que é, Tereza, Pode, a pode dinâmica? sim. Depois a Miriam Então, faz as questões dela. Então, Lícia, eu não disse exatamente que era uma disputa de mercado, mas até porque eu não tomo dessa maneira. Eu acho que eu tentei fazer uma diferença entre o que é o TCC, isso foi meu foco, mas claro que isso põe, porque eu também disse, porque há uma procura muito maior, e a gente sabe disso, todos nós sabemos disso, que a demanda, o encaminhamento dos neurologistas é tudo, né? Essa que você pessoa usou e foi outras... dominância, não foi disputa. Tem uma Nem eu usei dominância. Tem uma dominância, né? Então, há uma dominância aí, porque isso vem se encaminhando dessa maneira. E por uma resistência, penso eu, dos pais, dos neurologistas, né? Eu recebi uma mãe, uma vez, de uma criança já bem comprometida, né? E aí, o diagnóstico era de autismo. Aí, quando eu fui mostrando para a mãe, que era vamos ver, vamos trabalhar uma questão com a linguagem. Quando ela voltou no neurologista, falou isso, ele mudou o diagnóstico. Ele disse que a filha não era autista, que tinha um problema com a linguagem, e aí ela seguiu no tratamento com ele, e não seguiu no tratamento. É uma dificuldade também muito grande dessa mãe, porque tinha uma dominância da mãe sobre a criança, uma dificuldade de separação. Bastaria a mãe se tratar que isso resolveria o problema da criança. Aquilo ali, para mim, era muito claro. Então, aí tem sim uma manobra, porque você vê como é que o neurologista muda o diagnóstico a partir do que a mãe leva para ele, do que eu pus em jogo nas falas. E ela resolve seguir pelo outro caminho. É uma escolha do sujeito, a gente não pode fazer nada, é uma decisão, né? Aí depois eu, curiosamente, entrei no site desse neurologista, porque ele diz lá, assim, que é uma falha no simbólico, né? Então, ele sabe o que é e manipula para manter os pacientes. Eu acho isso, assim, extremamente perverso. Acho um jogo... Quer dizer, eu acho que tem aí, nesse sentido, tem uma dominância mesmo, tem um jogo de interesses, de escusos, que eu acho que está em vários setores e várias áreas, né? E eu acho isso perverso, entende? Em vez de ele sustentar, então, que tudo bem, até que a criança precisasse do medicamento por um tempo, que pudesse ajudar. Eu não sou contra o medicamento, tem situações que se faz necessário. Então, tá bem, mas se faz necessário mesmo, né? E até quando? É para sempre? Né? Eu tenho interrogações aí. Eu mesmo encaminho, às vezes é necessário, mas a maioria das vezes pacientes me chegam, aí jamais até adultos, dopados com medicação, e eles vão deixando, vão podendo, e isso não tem a minha interferência. Tem a negociação dele lá com o psiquiatra, que ele não precisa mais daquilo, que ele está se sentindo, ele vai podendo mudar.
Então, eu acho que são formas de trabalhar que estão aí em jogo no mercado. Isso foi importante a tua colocação, porque tem um jogo de mercado muito forte do TCC e dos neurologistas em cima, negando, recusando a psicanálise. Isso é fato. Eu tenho clareza disso. Né? Não sei se era isso que você estava falando, mas eu entendi dessa maneira e achei importante a tua colocação. Porque isso, na verdade, prejudica a quem? As crianças, né? São as que saem prejudicadas nessa história toda. Miriam, ótimo, ótimo, isso mesmo. Antônio, acho que a gente meio que está na mesma página do livro, digamos assim, com relação a isso. Miriam, por favor. Olha, eu acho que eu já falei tanto, que até o Nazar riu quando eu disse que é um assunto tão interessante que a gente pega o trem e vai embora, né? E fica mesmo falando, até às vezes sem pensar direito o que está dizendo, né, Antônio? Mas, enfim, eu acho assim, que eu não sei se eu concordo muito com essa questão, embora a gente seja da psicanálise, de que essa questão de mercado, Lícia, é apenas dos TCCs e dos neurologistas. Não sei se isso é para todos que está colocado, ou se, de repente, teve um caso, outro, né, que foi esse que a Antônia citou, desse neurologista que ela considerou uma atitude perversa. Mas eu não acredito que isso seja generalizado entre os neurologistas. Não posso pensar isso dessa maneira, né? Mas eu acho que tem também, por parte da psicanálise, porque eu já vi essa discussão também dentro da instituição, eu tenho mais visto uma pessoa que competente, dedicada mesmo ao trabalho com autismo e tal, mas ela também concorda que dentro do âmbito da psicanálise também existe essa disputa, que é também pegar para nós, né? Quer dizer, esse negócio é negócio mesmo, não é para todos estar colocado isso, mas a gente sabe, uma vez que nós somos da psicanálise, qual é a importância, né? A gente conhece o nosso trabalho, a gente sabe a teoria, a gente sabe como é que a coisa anda, e realmente tem uma lógica que, que é única. Não há como comparar com essa coisa do comportamento, né? Essa briga, aliás, sempre existiu, né? Entre o behaviorismo e a psicanálise. São lógicas bem diferentes mesmo. Agora, claro que eu conheço um caso de uma criança autista que agora está com 7, 8 anos, que tem uma história complicada de nascimento precoce, com uma gravidez muito ruim, e de uma mãe que sofria de uma doença, que tomava um medicamento que ela precisou suspender para engravidar, era a esclerose múltipla. E aí engravidou, e durante a gravidez ela sofreu bastante, e a criança quase que é abortada no meio do caminho, mas sobreviveu e foi, mas nasceu um negocinho deste tamanho, assim, um ratinho de tão precoce, tão pouco e tal, e a mãe não podia amamentar. De imediato, ela começou a tomar o remédio que havia suspendido desde o início da gravidez para não atingir o feto. E daí, quando o neném nasce, ela já começa a tomar o remédio de onde não podia também amamentar. Essa é a questão médica colocada. Também não sei se tem outras questões que essa mãe não podia amamentar, né? Daí, do ponto de vista que a gente é psicanalista, não pensa só uma coisa possível, né? Ela talvez tinha dificuldade mesmo. Então, essa criança jamais viu um peito, nem assim de fotografia. Eu acho que isso também deve ser pesado com o bebê. E tudo mais. Então, ela se desenvolve mal e porcamente, tal, no primeiro ano, e já dá os sinais. Já dá os sinais que os próprios pais percebem, demoram a ter consciência, finalmente apelam para um diagnóstico claro. A primeira coisa que se pensa é levar um médico, um neurologista.
era uma médica que, então, conseguiu levar adiante esse diagnóstico e constataram mesmo, de fato, a criança é autista, mas não é um autismo levinho e nem tampouco um grave. Como naquela história do espectro do autismo, ela estaria mais ou menos no meio da curva, digamos assim. E ela é uma criança que conseguiu muito com os tratamentos. Os pais investem inteiramente do ponto de vista de tratamento. É ABA, é TCC, é análise, é terapia, é grupo, é auxiliar de não sei o quê. Eles investem tudo que podem nessa criança para tratá-la. E ele tem melhorado realmente bastante, mas ele fala somente o que ele entende de dizer. Se você pedir para narrar uma situação, como é que foi hoje na escola, pergunta a ele, aí acaba. Não tem como. Agora, todas aquelas coisas iniciais, aqueles sintomas de ficar enfileirando coisas e carrinhos, ele não usa o objeto brinquedo com a finalidade do objeto em si, mas de fazer o que eles querem, né? Aquela coisa de enfileirar, ele parou com isso. Tinha também uma coisa assim, que eu esqueci como é que se diz, um sintoma que eles ficam fazendo assim com a mão, não sei como também. Esse do corpo ele nunca teve. Ele parou com isso, ele parou uma série de coisas e conseguiu falar. Ele tem uma atitude boa assim, com os pais, mas não consegue contar histórias ainda. Ele tem 8 anos agora, vai fazer. Então, eu acho que o tratamento com alguns profissionais do TCC com ele funciona do ponto de vista mesmo do comportamento. Agora, do ponto de vista do sujeito, essa criança, o sujeito, eu não sei como é que a coisa está rolando, porque eu nunca avaliei. Eu apenas conheço o caso muito de perto, mas não como profissional. Eles são filhos de uma pessoa do meu relacionamento, um casal. Então, é isso. Eu não tenho prática nenhuma com análise de autista. Toda a minha experiência de análise com criança foi muito numa época em que sequer a psicanálise lacaniana estava em voga, era muito mais nessa linha winnicottiana, kleiniana, etc. Porém, como a minha supervisora era Inês Inês Bezuchet, Bezuchet. apenas a Inês Bezuchet, né? E ela era uma mulher com uma cabeça inteiramente voltada para o futuro e fez análise na Europa, não sei o que, ela vinha com essas ideias. Então, a gente tinha uma supervisão completamente diferente de uma análise lacaniana, kleiniana, winnicottiana, ipsis literis, né? Ela vinha com uma outra abordagem. E foi assim que eu tive minha formação com a Inês de trabalhar com criança. Agora, depois, as coisas começaram a entrar na minha cabeça também através da teoria do Lacan, né? Por causa dos meus estudos com vocês, com todos nós. E aí vai. É isso. Eu acho que se a gente pensar com carinho e com parcimônia, a gente vai conseguir dar lugar a todos os bois dessa boiada e conseguir tratar dentro da psicanálise, porém com possibilidade de um atendimento múltiplo, né? Que ela também possa recorrer à questão da música, do teatro, essa criança que eu E estou até a citando, questão de aquisições comportamentais, porque isso é importante também. Exato, exatamente. Isso é importante Eles para a precisam vida de da ajuda. criança, para a vida dos pais da criança, né? Isso, isso. Então é isso, achei muito boa a conversa nossa, mas eu queria saber de Tereza, que ela tem uma mãozinha levantada, deve estar dizendo É alguma coisa. A Não, Sandra está primeiro é a aguardando para Sandra. falar. A Sandra não levantou a mãozinha, mas ela disse aqui no chat que queria falar. Ela Isso. fala, eu falo depois. Pode ir, Se Sandra. alguém, eu estou vendo aqui no chat. Eu gostaria de cumprimentar Antônio, né, Sandra. pela sensibilidade no trabalho, e achei muito boa a tua explanação. E gostaria de coisas que eu fiquei escutando. Eu sou psicanalista, atendo as pessoas que me procuram. Eu não tenho, eventualmente atendo alguma criança, não é uma rotina, né?
mas já atendi famílias com autistas, não necessariamente o filho autista, atendi o irmão e os pais dessa criança. Porque essa criança geralmente já está com neurologista, com psiquiatra, com medicação. E eu achei muito interessante o que tu coloca, essa questão da dominância, assim, que eu fiquei pensando, que eu acho que há uma dominância nessas famílias diferentes que eu já escutei, em preencher a falta, já desde antes do nascimento dessa criança. Eles procuram sempre uma completude, né? O diagnóstico também vem a esse encontro. O diagnóstico, a atitude a abordar com a criança, sempre tem uma fórmula pré-estabelecida para lidar. Essa questão da agressividade, né? E da criança não suportar mudanças rápidas, as mudanças de programações ou coisas inesperadas, que aí fica bravo, faz birra. E aí a família toda se molda para evitar esses momentos de tensão. Teve um caso até que todo mundo dormia a tarde inteira nos finais de semana, porque aí não havia atrito e o menino não se alterava tanto, e a irmã já pré-adolescente sofria um monte com isso, porque tinha que dormir para o menino não se estressar. Então, eu vejo assim, essa pressa, tanto no diagnóstico, quanto na evitação dessas faltas, eu acho uma coisa bem sintomática nessas famílias que já vêm, normalmente elas já vêm com esse diagnóstico, né? E as crianças têm que se adequar àquele rótulo, àquela metodologia de abordagem que já vem pré-estabelecida. E para o psicanalista entrar tem que trabalhar muito com os pais, no meu entender, né? Pai, mãe, separadamente. E eu acho que tu foi muito feliz, assim, em apresentar uma coisa livre, como tu disseste, assim, andávamos pelo pátio, deixar a criança, aquela linguagem surgir, né? Comparecer, sem entrar diretamente com coisas pré-estabelecidas. Achei muito bacana a tua abordagem, a tua sensibilidade, eu acho que tiveste muito sucesso, né? Eu acho assim, Sandra, obrigada pela questão. Eu acho que tem aí uma dificuldade, sim, isso que você aponta, da evitação dos pais de se deparar com a falta. Então, é como se, de uma certa maneira, e eu acho que nisso o TCC, a teoria comportamental, que é o método ABA, é comportamental, atende a isso porque aquela pessoa carrega o estigma do sintoma da família, isso alivia a todos. Né? Exato. Então, por isso eu acho, porque a psicanálise não vai trabalhar dessa maneira. Eu tenho uma paciente que está fazendo esse curso ABA e ela diz assim, eu não vou aguentar fazer isso, eu vou desistir. Eu já até falei para elas, mas você estando lá, pode fazer a diferença, você pode trabalhar com a criança psicanaliticamente, você pode fazer uma leitura simbólica, você pode... E ela está... Mas é isso, porque isso tem uma dificuldade para os pais. Eu conheci recente agora uma pessoa que tem um filho, e ele é uma pessoa assim aberta, aí eu falei, digo assim, mas o menino tem 4 anos. Eu disse, olha, mas a psicanálise pode fazer uma diferença aí, nesse trabalho. Não tem abertura. Não tem abertura para um encaminhamento, para algo que agregue. Então, aquilo está tomado de uma maneira que é assim, né? E tem aí uma dominância, sim. Eu não sei se foi algo que foi se construindo dessa maneira e que está assim. E eu acho que, nesse sentido, os psicanalistas vêm perdendo eu não falo nem tanto por campo de mercado, que eu acho que quem perde são as crianças mesmo. Eu vejo aí uma perda para uma geração, para muitas crianças. E por que é outra interrogação que fica para mim? Por que tanta criança autista, né? Atualmente, que não existia lá atrás? Lá atrás Exatamente. as crianças brincavam na rua, corriam, se eu ia entrar por aí. Então, isso... Exatamente. O que é isso que agora... Entende? Quer dizer, tem um autismo aí que é dos adultos, né? Que é dos pais.
que Exato. Uma surdez, melhor uma dizendo. surdez e uma coisa fortuita dos pais, que não tem, Sim. entende? E aí entra por alguma razão, por algum que a gente, né, só pode saber se escutou, senão não tem como saber, né? Mas alguma coisa que aquela criança com aquele sintoma e tratado daquela maneira, ele preenche esse lugar que a Sandra está trazendo aí do lugar da falta, que exata, porque a psicanálise trabalha com o quê? Com a falta. É isso que A precisa ir falta sendo com a perda. com a falta e com a perda. Exato. Então, o que é isso? Olha que coisa. Como assim? Eu vou ter que me haver com a falta e com a perda? Não, eu quero completar. Todo mundo quer completude, quer a felicidade, né? É claro que uma análise possibilita muito, mas há que fazer os atravessamentos das identificações do fantasma, todas essas questões que constituem o sujeito do inconsciente, o sujeito do inconsciente. Então, eu acho muito interessante a questão que você está trazendo também, né? E a gente vai caminhando aí, né? Vai atendendo o que chega no consultório. Quando há um espaço para trabalhar, eu, de minha parte, trabalho. É só o que eu posso fazer. E faz o que se pode. Não dá. Por exemplo, essa pessoa fica assim, gente, esse menino teve a chance. Esse pai cruzou comigo numa outra via, numa outra instância de trabalho. E ele está tendo conhecimento, mas não vai dar lugar a isso. Já vi que não tem chance. Né? Não tem chance, não tem chance. Antônia, olha só, gostei muito da sua apresentação, desse caso interessante, super ilustrativo que você trouxe, e também dos comentários das duas debatedoras. E eu, assim, escutando vocês, né, eu coloco a seguinte questão. Em termos de tratamento, né, em termos assim, da psicanálise hoje, não só com as crianças autistas, mas no geral, né, na escuta desses pacientes que nos chegam. Às vezes, como é o caso que você trouxe, muito precocemente. Quais os limites da nossa ação? Porque, como você mesma ilustrou quando você trouxe esse caso, né, a forma como você conduziu esse caso, você mostrou muito claramente que já vem uma coisa pré-determinada, né? Já tem outros profissionais envolvidos no tratamento da criança, pode ser da criança, pode ser do adolescente também, já tem algumas pessoas que imprimem uma certa direção de tratamento, e a psicanálise chega, ao invés de propor, né, um tratamento específico, ela pede um tempo de escuta para uma elaboração, para que se possa não dar um diagnóstico, mas justamente poder estabelecer um determinado tipo de condução, né? E isso faz toda a diferença. Mas nessa contemporaneidade, a gente lida, e eu vejo isso muito claramente, sobretudo com os adolescentes, com um problema, que é o tempo. As pessoas não têm paciência de suportar esse tempo de elaboração para tudo, né? Não só com as crianças que têm um problema onde a ação do psicanalista, no caso do psicanalista, ela precisa ser muito pontual, no sentido de que, ainda mais com uma criança tão pequena, no sentido de que, se de fato é um autismo, que essa intervenção possa promover algum, digamos, algum caminho menos danoso para essa criança. Porque, como você disse também muito bem, se não houvesse a intervenção analítica, né, no caso, a sua intervenção analítica, provavelmente essa criança ficaria capturada naquele espectro, que é um diagnóstico bem amplo
e totalmente incoerente, né? O que significa dizer que alguém tem um espectro, né? As pessoas têm sintomas e não um espectro, né? E Então, significante é esse, né, Tereza? pois Espectro, é. Então, tabula. mas, ao mesmo tempo, aí é que está a questão, né? Como a gente lida com o problema do tempo, o tempo de uma interpretação, o tempo de uma escuta, o tempo de elaboração, o que fazer quando há uma exigência, né, numa pressa, numa antecipação, de que se faça diagnósticos. Isso é uma questão que eu gostaria, você que trabalha muito com criança, eu gostaria que você pudesse falar um pouco, porque às vezes os pais chegam muito angustiados, querendo uma resposta rápida, porque a escola está pedindo uma resposta rápida, que diagnóstico essa criança tem e tudo mais. E, ao mesmo tempo, assim, eu atendo neurologista também, neurologista infantil. Eu acho também que, vou um pouco na contramão do que vocês estão falando, eu acho também que há, do lado dos analistas, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes, uma falta de escuta em relação a essa outra equipe, digamos assim, que já estava ali no acompanhamento daquela criança. Muitas vezes, quando a gente chama o pediatra ou chama o neurologista para conversar, às vezes a gente consegue, né, um trabalho mais eficaz junto aos pais, justamente. A gente não destitui, né, de pronto as crenças. Isso permite que um trabalho em rede eventualmente possa se estabelecer. Com certeza. Eu acho que educa, até mesmo o médico. Generaliza, né? Oi? Toda vez que a gente generaliza, fala os neurologistas, os psiquiatras, os... Não, gente, há uma predominância, não, a gente não pode generalizar. É uma e outra, predominância. assim, e outra, pelo menos eu vou falar por mim, tá? A partir da minha fala. Eu, de maneira nenhuma, faço um juízo de valor sobre o trabalho dessas equipes. Eu peguei o significante dominância mercadológica, apenas isso. Nesse sentido da dominância mercadológica, eu acho que o casamento ali flui de uma maneira um pouco diferente do que flui em relação à psicanálise. Não, agora. Lícia, mas o que eu estou falando é, muitas vezes, da dificuldade que eu estou trabalhando, a questão do tempo, porque isso é muito importante. Mas é porque é difícil, viu, Tereza? Porque, como você mesma disse, a gente está falando de criança, né? E para criança, o tempo, a gente sabe que tem, enfim, um peso, uma dinâmica, consequências diferentes do que para os adultos. Assim, eu também, por outro lado, entendo e assim discordo, assim, em parte do que vocês falaram. Eu entendo que vocês estavam generalizando que é isso, para a gente falar o que quer que seja, a gente vai generalizar, não tem outro jeito, senão a gente não fala. Mas, assim, eu entendo que essa pressa dos pais nem sempre quer dizer tamponamento, a criança então vai canalizar a angústia da família e vai canalizar as questões da família. Essa angústia diante do tempo, muitas vezes, é extremamente legítima, porque a gente sabe da plasticidade neuronal. Por isso, de novo, eu estou longe de criticar ou de menosprezar o trabalho de neurologistas e psiquiatras, muito pelo contrário, inclusive dos terapeutas comportamentais. De novo, eu acho que adquirir certas ferramentas comportamentais é super importante e válido para essas crianças e para os pais. Então, assim, nem sempre a pressa em fechar o diagnóstico é sinônimo de tamponamento. Essa é a minha opinião. Às vezes é uma angústia legítima diante do tempo, que quando a gente está falando de criança, tem um estatuto diferente do que quando a gente está falando de um adulto.
Mas É eu não isso. estou falando só de criança, eu estou falando de criança, adolescente, eu estou falando de sujeito. Eu estou dizendo, de uma forma mais ampla, Lícia, a questão, tudo para tratar, em termos de tempo, tudo para tratar daquilo que é muito caro ao nosso trabalho enquanto psicanalistas, que é um tempo de cada um, né? Sim. Eu usei o significante tempo para introduzir, eu pedi a Antônia que ela pudesse falar, porque ela também tem uma experiência grande no tratamento com crianças, né? Como é que ela lida, né? Porque tem o tempo aí, não é o tempo, evidentemente, o tempo cronológico. Eu estou falando de como acolher a angústia dos pais e, sobretudo, a angústia da criança, levando em conta, né, que o trabalho do psicanalista implica numa temporalidade de outra ordem, na medida em que ele primeiro precisa escutar, né, cada um desses que estão envolvidos ali no problema da criança e poder estabelecer uma direção de tratamento. Não estou nem falando em termos de diagnóstico, é a direção de tratamento, que eu acho que a Antônia trouxe com muita clareza, né? E que a Sandra sublinhou. Ela foi percebendo, chamando os pais, chamando um e outro, chamando em conjunto, falando com a criança, e num ambiente que não o setting aí era um ambiente que a criança foi estabelecendo, foi isso que entendi. Então, isso tem uma importância muito grande. Ao lado disso, de fato, e aí, nesse sentido, Lícia, você tem razão, por exemplo, no caso de um autismo, há que se manejar, me parece, essa faca de dois legumes, né? De um lado, você precisa respeitar o tempo da criança, o tempo que ela vai ensinando ao analista, né, por onde ir, e, ao mesmo tempo, a necessidade, né, de que ela encontre o mais rápido que ela puder um caminho, uma forma de estabelecer um vínculo com o analista para que ela possa, inclusive o analista possa, reconduzir algo, né, para que esses pais possam entrar nessa, digamos assim, nessa seara da criança. Nessa relação também, exatamente, né, esse vínculo muito especial que a criança pode estabelecer com o analista a partir da intervenção do analista, me parece que é crucial para que o analista possa devolver aos pais a confiança, né, de que eles podem se conduzir, né, é isso. Eu acho a que é esse educação do seu significante, filho numa direção confiança. que não seja do diagnóstico. Exato. Eu vou passar a palavra à Antônia, que eu quero ouvir você. Então, Tereza, eu acho que aí, no que você foi falando, eu me lembrei de outros casos, né? Não vou ficar aqui contando um monte de casos, mas, assim, eu acho que pontuações a gente pode fazer, porque eu vejo isso muito nas supervisões, quando o supervisionando chega aflito, angustiado com o paciente e preocupado com o paciente, está mal, o paciente faz assim, mas o que você pode fazer? O que é a psicanálise? Aí você pode fazer? É pontuar. No que você pontua, no que você lê, no que você escuta, você já alivia ou desespera de vez, aí vai depender do tato do analista. Eu acho que tem formas diferentes de intervir, você pode ir mais abrupta, eu não costumo fazer isso, por exemplo, né? Vou dando os tempos, mas intervindo, pontuando, porque isso começa quando os pais, quando o sujeito aí dá lugar a essa pontuação, essa angústia se acalma, ele pode esperar. Se não tem leitura, se isso fica só no especular, na via do imaginário,
Isso fica mais difícil. Nem sempre o paciente vai embora por causa disso, né? Ele até suporta um pouco, às vezes, né? Ou não. Eu me lembrei de uma entrevista com os pais, enquanto vocês falavam, era para um adolescente, né? E a mãe falava, reclamando do pai o tempo todo, né? Que ela tinha que... tudo que ela tinha que fazer, tinha que agir como mãe dele. E aí eu fiz ali uma intervenção, eu depois pensei, mas foi ali, foi o que eu escutei. Eu falei assim, mas você só pode ajudar seu marido como mãe dele? Não pode ajudar seu marido como mulher dele? Fiz essa pontuação. Isso fez aquele pai, naquele momento, não ela queria correr da psicanálise, sem dúvida, mas fez o pai tomar as rédeas do tratamento do filho. E ele depois me disse isso, que ali ele escutou que tinha uma leitura e que era comigo que o filho ia se tratar. Por essa intervenção que eu fiz, isso teve um lugar. E para ela também a possibilitou. Então, são coisas que às vezes são possíveis numa intervenção, porque eu não vejo outra maneira, a não ser pelas intervenções, de você pontuar isso que é angustiante para os pais, que eu não tenho nenhuma dúvida. Não se trata de culpabilizar os pais de maneira nenhuma, porque isso não vai levar a lugar nenhum, mas de alguma coisa. Às vezes eu até digo mesmo, não, mas calma, porque às vezes eles mesmos começam a se cobrar, mas será que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Você fez o que foi possível. Vamos trabalhar daqui para frente? Vamos trabalhar de outra maneira? Vamos ver o que é possível mudar? Eu tenho... Porque isso faz um acolhimento também para esses pais que também não sabem. Eles estão... Porque, por exemplo, esse caso que eu trouxe, e mesmo são excelentes pessoas, excelentes pais, cuidadosos com os filhos. Isso me lembra o Pequeno Hans, mas tinha o pai do Pequeno Hans aí, que não podia certas coisas. É por essa via que eu acho que a psicanálise pode trabalhar e é onde tem efeitos. Eu vejo isso muito atualmente, assim, quer dizer, esse é um caso, né, que o adolescente seguiu, teve um trabalho, e a mãe pôde seguir também, porque quem mais precisava ali naquela história toda era a mãe que precisava se tratar. Mas ela não queria de jeito nenhum. Ela concordou em ir, foi algumas sessões meio que assim, pressionada, obrigada quase, né? Mas foi. E foi importante, foi. Teve um dia que ela se deparou com o que ela disse, e eu acolhi, não foi, sabe? Que eu acho que quando uma coisa é muito dura para o paciente, você tem que... Eu ponho tempo, eu não tenho uma interpretação assim, uma pontuação que vai lá. Não, eu acho que o paciente precisa. Era muito duro para essa mãe se deparar com o que ela estava dizendo naquela sessão. E depois ela volta dizendo que passou mal, que teve tonteira, que não sei mais, porque aquilo afetou ela de tal maneira, né, que ela não queria falar daquilo. Então, ela atropelava o filho não tinha lugar assim, para fazer as escolhas dele. Era uma criança, era um menino excelente, né, e que acabou se envolvendo com drogas, era um problema com as drogas desse menino. Então, quando no primeiro tempo ele já tinha deixado as drogas, por quê? Olha o que fez ele. Primeiro que ele escondeu na análise, ele não falava. E eu perguntei para ele, por que você nunca... Foi o pai que descobriu. Por que você não falou aqui que você estava usando droga? Porque eu sei que eu posso falar tudo que eu quiser aqui que você não vai falar para os meus pais. Mas eu sei, ele pesquisou, que se eu falar das drogas, você tem que falar com eles, né? E isso, para mim, nem é assim. Claro que eu ia chamar os pais, abordar, mas ele não falou porque ele não queria que os pais soubessem. Os pais descobriram, e aí a gente pôde fazer todo um trabalho, e ele dizia assim, então, ele largou, na primeira vez, as drogas, um adolescente, um menino muito inteligente, ele largou dizendo para mim assim, Antônia, eu vou largar, porque meu pai diz que vai atrás de fulano, de cicrano, de beltrano, e esse pessoal é perigoso, eles vão matar meu pai, e eu não quero que mate meu pai. Ele largou para preservar o pai. E aí ele estava num colégio, né?
ele estava no colégio e repetiu o ano naquele colégio. E ele queria continuar naquele colégio, porque ele tinha feito amigos e ele tinha separado, no meio do ano, para o final, os amigos das drogas e os não das drogas. Ele tinha amigos que não usavam drogas. E a mãe não escutou, não teve jeito de deixar ele queria ficar no mesmo colégio, ele prometeu que ele ia fazer uma dependência para poder passar de ano, ela não deixou, não teve argumento, fizemos sessão, fizemos entrevista, não tinha argumento, ela fez ele mudar de colégio, repetir o ano, e aí ele faz o quê? Volta para as drogas. Não tem escuta, entende? Quer dizer, ele conseguiu sair de novo disso, todo um trabalho, depois onde ela já aceitou mais, ela reconheceu que eu pontuei, mas não, tem momentos que não dá, ela não escuta, aí você vai fazer o quê? Não pode obrigar, só resta ir acolhendo. E eu ia fazer o quê, então? Mandar o menino embora? Não, eu vou continuar acolhendo. Ele estava falando, ele estava trabalhando, mas ele, de novo, escondeu que tinha voltado para as drogas. Foi o pai, de novo, que descobriu, né? E aí é uma questão que isso se dá porque a mãe pôde dar lugar, não podia dar lugar à fala desse filho, o que ele estava pondo em jogo ali. É isso, me lembrei dessas duas situações que são desse caso, né? Do outro eu nem falei. Antônia, eu posso falar agora? Pode. Miriam. Tereza que está no comando. Excelente. Ficamos sem voz. A Alicia precisou sair. Eu está com coloquei enxaqueca. Excelente a mesa, ótimo, maravilha. Você iniciou falando da questão da linguagem, da fala dos pais e da constituição do sujeito. E há em Lacan que há um encontro de um homem e uma mulher, não é? Há um homem e uma mulher, encontro de desejo, encontro de discurso. E Lacan vai dizer que a frase já está dada. Quer dizer, muito antes da criança ser concebida, a frase já está dada. Parece que você falou mais ou menos isso. Falou isso. E aí vem a questão, não é? Que depois Lacan vai dizer que aquilo que não anda bem no casal vai comparecer ali no real da criança, etc. E tal. Mas a gente poderia dizer, o que de traumático vai fazer trauma? O que desses pais, não é, vai verdadeiramente fazer trauma? Porque são as palavras, é o discurso do outro que faz o trauma. E a questão, o que faz, né? O que faz um autista? Existe o espectro autista, mas um autista, porque uma vez nós fomos fazer umas palestras no Canadá, em Montreal, e um amigo, um colega nosso que veio aqui ao Brasil, Jean-Paul Gilson, foi discípulo de Lacan, fez análise de controle com Lacan, e ele tem uma clínica enorme de autismo. École du Quotidien. Chama-se École du Quotidien. É uma escola de autista mesmo ali. Só para E autista. uma vez ele falando, eu perguntei, quer dizer que uma vez autista, sempre autista? Eu queria saber se você concorda com isso. Eu estou falando autista, um diagnóstico mais aí nós vamos ter que abrir para a questão de qual é a estrutura que estaria o autista, que, no meu ver, seria outro debate. Aí é um outro debate, que a gente vai ter que abrir um outro tempo. Eu acho importante isso que você está colocando, porque como eu penso, é que aí há algo aí na psicose, né, do autismo, na psicose, que se cruza aí, e que há uma recusa desse sujeito à entrada da linguagem. Né? É como eu vejo, quando há realmente o autismo, que você, nem com leitura,
significante, não, porque tem que ter a experiência de tentar demover, porque os que veem o diagnóstico só de autismo, ou aquele autismo que não teve a chance de nenhum trabalho com essa criança, pelo simbólico, eu questiono se não teria chance de sair disso se trabalhado com essa leitura, com essa possibilidade de leitura simbólica ali para a criança e para os pais. Precisa que isso entre para os pais também, porque está muito bem essa questão. A criança já é falada, já tem as frases, isso já está estruturado desde antes do nascimento, como você está dizendo, e eu situei isso no trabalho, né? Então, a gente teria que abordar um outro ponto de... Aí seria discussão. outra fala para um outro dia que a gente vai marcar isso. Agora, hoje me ligou um rapaz que me namora assim há 8, 10 anos, é um professor de engenharia de um outro estado, já me chamou para fazer palestra na escola. Ele ensina nessas escolas do governo federal, chama Instituto de Ensino. É uma maravilha, essas escolas são maravilhosas, maravilhosas. Eu nunca vi coisa igual. E quando há suicídio, assim, ele sempre me chama, essas coisas de suicídio, não sei por quê. E ele me liga, e eu não estava podendo atender, que eu estou trabalhando, feito esse negócio de online, a coisa piorou muito. Piorou em termos assim de horas de trabalho. Bom, mas eu resolvi escutá-lo e o cara começa a chorar, aos berros, aos prantos. E o filho, eu já sabia que ele nunca explicitou, é uma pessoa importante em termos de opinião pública, essas coisas, social, e o filho tem um autismo e está numa escola, e a escola não dá o devido acolhimento, espaço para as dificuldades que essa criança apresenta. E ele, então, está sendo absorvido, deixando de viver a vida dele para ter que acompanhar um filho em termos de tarefas, porque é uma escola que não faz discernimento da criança com dificuldades. Por exemplo, nos Estados Unidos, crianças que têm diagnóstico de TDAH, eles fazem provas numa sala separada, com 2, 3 horas a mais. E o rapaz, numa crise, e a escola não consegue escutá-lo, e ele diz com clareza: eu sou professor, eu sou pai, eu não estou querendo terceirizar nada. E ele diz: a escola está terceirizando alguma coisa. Houve uma inversão de valores e em por que função ele não do que tira esse filho dessa escola? já tirou, já esteve em outra. O problema é esse mal-estar, essa angústia que desperta nos professores, etc. E tal. E aí é que o psicanalista, tanto em relação aos pais, quanto aos médicos, pediatras, aos professores, aos pais dos coleguinhas, o psicanalista ele tem que procurar recortar, detectar um significante passador para ver de que maneira ele pode intervir de forma mais efetiva. Eu não vou entrar aqui em detalhes de TCC, porque isso aí é uma praga, isso é uma doença que chegou e não tem como brigar com isso. Não, toda hora o Luiz Alberto recorta no jornal Globo matérias e quem são chamados a dar opinião? O pessoal do TCC. Não é? Quer dizer, lógico que o psicanalista vai ter que se questionar onde está pecando, né? Onde é que está pecando. Mas tudo é um problema de escuta, né? É um problema de abrir espaço para escuta. É um problema de escuta e um problema de interesses. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Olha que situação interessante que eu passei uma vez. Lá em Vitória, analisando a dentista, 3 irmãs e um irmão. E perderam o pai muito cedo, pai médico, uma pessoa assim muito presente na família. Bom, ela casada com um juiz e a menina
não age conforme o esperado. E o juiz bate, ele bate na filha. O juiz já foi para consultório de analista, mas não entra em análise. Não adianta ir ao consultório de analista e não entra em análise. E tem uma impaciência enorme. E essa menina, toda madrugada, vai lá e acorda o casal. E eles buscaram um neurologista, neuropsiquiatra de Belo Horizonte, que frequenta o Espírito Santo uma vez por semana e que já ia aplicar uns antidepressivos na veia da criança. Criança com 4, 5 anos. 4 anos. 4 anos. E aí ela me ligou, eu estava no Rio, eu pedi, pelo amor de Deus, para não fazer nada e esperar que eu ia fazer uma indicação de análise. E olha que coisa interessante, não é? Isso que Lacan fala, não é, de comparecer no real. Essa moça, quando tinha 4 anos, estava dormindo e o pai morreu enquanto ela estava dormindo. E essa menina, às 4 da manhã, com 4 anos de idade, vai lá, e o horário que o avô morreu, o pai da mãe, vai lá e acorda o casal. Acorda o casal. Olha que coisa interessante. E entupia a menina de medicamento, não é? Hoje essa menina trabalhou em análise das questões, está na universidade, cursando direito, e super bem. O juiz conseguiu ir para um outro analista, conseguindo falar um pouco mais. Olha que fato bonito, matemático. A questão é matemática. José, ela ia vamos lá, acabar. Ela ia lá, acordava a mãe, porque a mãe estava dormindo quando o pai morreu. Essa questão daquela nota sobre criança que tem nos escritos, outros escritos do Lacan, é interessantíssimo. É interessantíssimo. Mas parabéns. Foi bacana. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito também. Queria só terminar te dizendo, Tereza, uma hora que você estranha a história deles descreverem espectro do autismo, mas não é porque existe uma espécie de curva desde uma criança que apenas é levemente comprometida até casos graves. Sim. E então tem aquele espectro que faz o leque, né? Mas, na verdade... Mas quando você fala espectro, você tira a singularidade de cada caso. Sem dúvida, porque cada um desses que estão aí no espectro, ele é um, não pode contar como um. É claro, agora é barra pesada, porque depois que surgiram essa enxurrada de autismo no mundo, que não era assim, vocês comentaram isso, parece que tudo mais é fichinha, né? Porque a coisa é muito séria mesmo. Eu fico me perguntando de que lado que está o autismo. Se está do lado da criança ou se está do lado de quem está diagnosticando. Enfim, é verdade. Muita barra gente... pesada. É mais fácil você rotular, né? Não só autismo, mas também a psicose, de fato, a psicose infantil. É mais fácil do que você se dispor, né, a esse trabalho árduo que é o nosso, de escuta, enfim, de paciência. Né? Gente, olha só, está muito tarde. Mas foi tão bom, né? Valeu. Eu agradeço só um minutinho. É que eu abri o chat aqui. A Marielle está na sala ainda? Eu acho que ela já saiu. Estou. Tá. Então, eu queria só... É porque eu achei a tua pergunta interessante. E abriu aqui, eu resolvi abrir o chat, que eu nunca abro, né? E aí você diz que... Eu já ia ligar o microfone para perguntar. Em termos do caso do pai, quando você confundiu a frase do pai, marido, pode ser que foi um ato analítico. Isso você está referida aqui ao exemplo que eu dei da mulher que se diz que cuidava dele, que ele esperava que ela cuidasse dele como uma mãe, é isso?
Isso mesmo. Então, eu acho que não é um ato analítico, porque o ato analítico ele precisa de outros tempos de trabalho. Eu acho muito importante a tua pergunta, porque é um ato, é uma pontuação efetiva, eu diria assim. É uma pontuação que foi efetiva, né? Que era ali, foi uma interpretação. Eu colocaria mais, porque o ato analítico ele vai implicar um tempo, como eu penso, um tempo de análise de uma outra maneira. Não deixa de ser um ato, porque é uma pontuação, foi uma intervenção, era uma entrevista, né? Eu acho que o ato analítico mesmo, que Lacan vai trabalhar, porque eu estou trabalhando no seminário 15 agora, que é o ato analítico, né? E isso vai, já pela segunda vez, né? Ou terceira, já nem sei, que a gente vai e volta, repete os seminários. Então, ele vai pôr outras condições em jogo para o ato analítico, precisa de ter um atravessamento da estericização do discurso, do avanço, que estaria mais... Mas não deixa de ser um ato, né? A pontuação ela não deixa de ser um ato, mas fazendo as devidas diferenças. Foi muito interessante a sua pergunta, eu agradeço, gostei. Obrigada, eu que agradeço, esclareceu muito. Então, está mais relacionada a uma interpretação nesse caso, né? Sim, sim. Ah, Eu diria sim. que sim, porque é uma entrevista, você não tem como pontuar que é um ato analítico numa primeira entrevista. Embora seja também, mas não tem uma... que na teoria a gente vai... E isso faz diferença, sim. Né? Num tempo não tinha transferência ali. Eu acho que isso inaugurou ali uma transferência, essa intervenção, digamos assim, porque essas pessoas me foram indicadas por uma outra pessoa, elas não me conheciam, né? E ali, essa intervenção, eu acho que podia ter rompido, porque, né, também é uma possibilidade, porque tanto pode instaurar como pode romper, mas ali instaurou uma transferência dos Sim, pais e dos dois, mesmo ela com toda a resistência, instaurou uma transferência ali também que foi possível o trabalho com o filho, que não foi fácil, né? Adolescente, eu acho extremamente difícil de trabalhar, mas é possível. Eu adoro. Eu trabalho, mas eu acho que se tem assim, se você vai colocar num ponto, eu acho os adolescentes, alguns, né? Não são todos, né? Por exemplo, tem um caso muito interessante da menina que se cortava, que são vários, né? Mas eu tenho várias que se cortam. Então, mas essa em especial, né? Ela diz assim para mim: nós passamos um ano, né? Falando de abobrinhas, e era de laranjas e limões. Depois de uns 2 anos, que ela mudou, saiu de toda uma situação, mas ela passou um ano e ela me disse isso: eu não posso falar disso, não podia falar dos cortes, do porquê que ela se cortava. E ela me disse que ela tinha uma angústia. Olha a questão Sim. da angústia aí, que alguém... Ela tinha uma angústia, mas que ela precisava dessa angústia. Ela precisava disso para se suportar na vida. Então, passamos um ano trabalhando no entorno, construindo algo possível ali até que ela pudesse falar. E claro que no que vai construindo isso que diz da falta, dessa construção que bordeia, fazendo entrar o simbólico, até que um ano depois ela pôde falar. E aí, uns 2 anos depois, ela me diz assim, 2 ou 3 anos depois, porque ela depois ficou muito bem, já estava muito bem, diz ela assim: como é que eu podia supor, isso é uma frase da paciente que eu achei muito interessante, que falando de laranjas e limões, porque isso tinha a ver com a história dela, com os avós dela, com toda uma história, né? E eu ia sair daquela situação. Porque as laranjas e os limões foram entrando aí, fazendo nas intervenções, e aí, Marielle, são pequenos atos analíticos, digamos assim, pontuações que fazem a diferença da entrada do significante para o sujeito, para suportar o vazio.
para suportar a Eu- falta, né? Eu considero que o ato analítico ele se coloca como bem-sucedido toda vez que você consegue uma mudança de posição do sujeito. Sim. Quando ele, de alguma maneira, muda de lugar. Se ele muda de lugar, ali houve ato analítico. Porque Então, também é mas difícil, mas né, aí de no dizer. início, assim, o que houve foi, eu considero que o que houve Exato, foi uma exato, instauração exato, da exato. transferência. Não houve, Exato, não se exato, pode chamar de exato. ato analítico no Exatamente, sentido que exatamente. Lacan coloca, né? Sim, E aí eu concordo com você, que quando há o ato analítico, há uma mudança a isso, uma mudança de passos posição na subjetiva. mudança de posição. Exatamente. Queridos Gente, e queridas, muito muito obrigada. Muito obrigada. obrigada, Antônia. Muito obrigada, Miriam. Alice já saiu, mas também agradeço a ela e a todos vocês que ficaram aqui 2 horas com a gente conversando. Pois é. Eu já Gente, tinha até me Foi ótimo. despedido aí Obrigada, pelo obrigada chat. mesmo. Obrigada, Beijo gente. Boa grande. noite, Beijo a tá? Boa todos. noite. Beijo, boa Tchau. noite. Obrigada, foi maravilhoso. Que bom, Obrigada, Muito boa gente. bom. noite. Obrigada, tchau. Tchau.